Você está ouvindo a Rádio MAP, a rádio de amor ao próximo. A Web Rádio MAP passa a apresentar, a partir de agora, estudos do livro Obreiros da Vida Eterna, do espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio. Bom dia, companheiros, bom dia, Célia. Bom dia, Mais Nivaldo. uma manhã, final de manhã. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Esse livro maravilhoso, né, Célia? É. Célia, nós paramos semana passada no capítulo 1, Convite ao Bem, quando André Luiz, né, curioso como sempre, ele começa a receber, depois de descrever, eles estão indo, né, para uma palestra, o Templo da Paz, participar de uma palestra. De um instrutor, Albano Metelo. O Albano Metelo, Célia, é um instrutor, né? Trata-se de um campeão das tarefas de auxílio aos ignorantes e sofredores. Então, por que ele foi escolhido para dar essa palestra? Porque esses grupos que foram formados, o André Luiz faz parte de um grupo desses, são grupos que vão prestar socorro aqui na crosta terrestre. Então eles vão receber instruções, vão receber incentivos desse instrutor, né, que é o Albano Metelo, já que ele tem essa experiência exatamente nesse campo. É como André Luiz nos narra. Esse Albano Metelo, ele é um campeão de tarefa de auxílio. Ou seja, a experiência dele em auxiliar os irmãos infelizes e ignorantes, e aí nós falamos de disso semana passada, né? No sentido de ignorar as leis de Deus, né? Desconhecer as leis de Deus. Ele é um campeão, um instrutor, Albano Metelo, ele é um campeão de auxílio, de auxiliar esses irmãos necessitados. E aí ele continua com a narrativa. Sim. E ele nos diz: somos diversos grupos de aprendizes. Diversos grupos de aprendizes. André Luiz é um desses aprendizes. Faz parte de um grupo, mas são vários grupos. Vários grupos de aprendizes e a experiência dele, do Albano Metelo, e a experiência dele nos proporcionará infinito bem. Breves minutos decorreram e penetramos, por nossa vez, o recinto radioso. Que é o Templo da Paz. O Templo da Paz. Aí eles adentraram ao templo. Vagavam no ar suaves melodias, precedendo a palavra orientadora. Flores perfumosas, ornamentando o ambiente, embalsavam a nave ampla. Então, tudo muito arrumado. Cheiroso, a música, aquela música ambiente, aquela música celestial, né, Célia? Que a gente não tem aqui na Terra. Né? Vamos imaginar, vamos desenhar esse ambiente na nossa mente. Esse ambiente envolvido por essa música, por flores perfumadas. E todo mundo com o mesmo pensamento de vir à crosta terrestre auxiliar. De auxílio, de caridade, ajudar. De benevolência, de indulgência. Imagina, né? esse ambiente como
nós podemos desenhar dentro das nossas limitações, é claro, desenhar esse ambiente, plasmar esse ambiente. Você está falando nessa possibilidade da gente plasmar isso, nós vamos ver que logo mais à frente, no próximo capítulo, André Luiz vai ser submetido, junto com um grupo, a plasmar um ambiente. Nós vamos ver isso. E você falou isso agora, né? Antecipando aí o que André Luiz... Essa experiência que ele vai trazer para nós aqui também no próximo capítulo, né? Alguns instantes agradabilíssimos. Não era um instante agradável, não. Não era pouco, não. Era agradabilíssimo. Era no superlativo. Alguns instantes agradabilíssimos de espera. E o emissário apareceu na tribuna simples, magnificamente iluminada. Era um ancião de porte respeitável, cujos cabelos lhe teciam uma coroa de neve luminosa, ou seja, seus cabelos brancos. De seus olhos calmos, esplendidamente lúcidos, irradiavam-se forças simpáticas que, de súbito, nos dominaram o coração. Depois de estender sobre nós a mão amiga, num gesto de quem abençoa, ouviu-se o coro do templo, entoando o hino: Glória aos servos fiéis. A gente fica imaginando esse olhar do Metelo, a figura, toda a figura dele. O que o André Luiz escreve, né, Célia, que do seu corpo irradiavam-se forças simpáticas. Sabe quando a gente percebe alguém que a gente se sente assim acolhido, se sente... Isso aqui é levado a algumas potências, né? O que André Luiz nos descreve. Porque o Albano Metelo, né, ele transmite a esse grupo tudo isso que André está dizendo aqui para nós, né? Esse pulsar do coração, dominar os corações, irradiavam-se forças simpáticas. Você ter aquela simpatia imensa pela figura do Albano, desse ancião, né, que é o Albano Metelo. De seus olhos calmos e esplendidamente lúcidos. Era um ancião que normalmente já tem um olhar mais tranquilo, mais sereno, né? Mas esplendidamente lúcido. E aí, Célia, ele diz que ouvindo-se o coro no templo, entoando o hino Glória aos servos fiéis. E aí nós vamos ler para vocês esse hino. E aí ele diz assim, o hino diz assim: Ó Senhor, abençoa os teus servos fiéis, mensageiros de tua paz, semeadores de tua esperança. Onde haja sombras de dor, acende-lhes a lâmpada da alegria. Onde domine o mal, ameaçando a obra do bem, abre-lhes a porta oculta de tua misericórdia. Onde surjam, acolha-os do ódio, auxilia-nos a cultivar as flores bem-aventuradas de teu sacrossanto amor. Senhor,
São eles, teus heróis anônimos, que renovem pântanos e espinheiros, cooperando em tua divina semeadura. Concede-lhes de júbilos, os júbilos interiores da claridade sagrada em que se banham as almas redimidas. Unge-lhes o coração com a harmonia celeste, que reservas ao ouvido santificado. Descortina-lhes a visão gloriosa que guardas para os olhos dos justos. Condecora-lhes o peito com as estrelas da virtude leal. Enche-lhes as mãos de dádivas benditas, para que repartam em teu nome a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, a veste da sabedoria, a alegria da paz, a força da fé, o influxo da coragem, a graça da esperança, o remédio retificador. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio dos séculos terrestres, faze brilhar teus divinos lauréus e teus eternos dons na fronte lúcida dos bons, os teus servos fiéis. Uma bela prece, né, Célia? Nesse hino de louvor, a gente percebe que eles não pedem nada para eles. Individualmente não pede nada para eles. Pede para que aquelas equipes que estão ali, que vão participar dessa palestra, seja iluminada. Na tarefa sejam em que... capazes. Capazes, né, Célia? Preparadas, intuídas, inspiradas no bem, para que eles possam executar a tarefa que a eles foram determinadas, né? E cada grupo nós vamos ver que tem uma tarefa específica, que eles consigam ter êxito nessa sua tarefa. Né? Eles pedem a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do alegria amor. Da paz, né? O influxo da coragem, a graça da esperança, o remédio retificador, Célia. Então, é isso tudo que a gente precisa. Né? É o que nós precisamos, né? E aí eles continuam dizendo, Célia, o instrutor, que é o Jerônimo, né? André Luiz está narrando para nós que o instrutor ouviu em silêncio de olhos molhados. Jerônimo vai aos prantos com essa... É uma prece, né, Célia? Esse hino, na verdade, é uma prece. Então o instrutor ouve em silêncio de olhos molhados, deixando transparecer íntimo júbilo, enquanto a maioria da assembleia disfarçava discretamente as lágrimas que os acentos harmoniosos dos cânticos nos arrancavam do coração. Então, toda a plateia estava emocionada. Toda a plateia estava ali, todos os participantes, todos os grupos estavam ali sensibilizados com aquele hino, com aquela prece proferida pelo Albano Metelo. Né? E uma coisa que me chamou a atenção aqui, Nivaldo, eles se autodenominam, e a tarefa que eles vão, todos esses grupos que nós vamos conhecer daqui a pouco, todos esses grupos, eles se colocam como abençoa
teus servos fiéis. Os servos fiéis do Senhor. E daí, esse hino de louvor, a esses servos fiéis arrancam essa emoção de todos que se encontram naquele ambiente, porque além de ser muito lindo esse hino, essa exaltação, eles imbuídos dessa tarefa que cada grupo daqueles tem a desenvolver, eles realmente são levados a esse sentimento mais maior, aflorado. E aí André Luiz narra, né, a emoção que tomou conta de toda a plateia, especificamente do instrutor Jerônimo, né? E ele continua: em se perdendo no espaço as derradeiras notas da melodia sublime, metê-lo, sem qualquer luxo de gesticulação, saudou-nos com expressiva simplicidade, desejando-nos a paz do Senhor, e prosseguiu. Quer dizer, ele, foi a abertura, né, Célia, da palestra dele, então ele faz esse... Até então ele não tinha hino, falado não nada. falou nada ainda. Ele chegou, ele traz esse hino, né, essa prece, e que deixa todo mundo sensibilizado, todo mundo emocionado. Quer dizer, esse hino foi entoado para ele. Para ele. Algum grupo lá do Templo da Paz entoou esse hino para ele, glória aos servos fiéis. E ele sauda com uma expressiva simplicidade, sem vaidade nenhuma, né, Célia? O que traz para nós? Não tem vaidade. Um espírito dessa estirpe não tem vaidade, não tem mais orgulho zero, não existe mais isso. E desejando-nos a paz do Senhor, e prosseguiu. E aí ele diz assim, Célia: não mereço, amigos, o preito de carinho desta noite, porque isso foi o recebimento que foi feito para ele, essa abertura que foi feita para ele, né? Então, e ele dentro dessa simplicidade que ele expressa... Não mereço, amigos, o preito de carinho desta noite. Não tenho servido fielmente aquele que nos ama desde o princípio. E por isso, vosso hino confunde-me. Mero soldado das lides evangélicas, trabalho ainda no campo da própria redenção. Então ele entende, Célia, que ele ainda é um trabalhador. Ele tem muito ainda a percorrer, né? Olha o que ele diz para nós, né? Não tenho servido fielmente àquele que nos ama desde o princípio, a Deus. E por isso, vosso hino confunde-me. O hino que foi executado para ele, né? Porque ele não se considera... Ele diz que é um mero soldado das lides evangélicas. O hino é glória aos servos fiéis. E ele ainda diz que é um soldado das lides evangélicas, que trabalha ainda no campo da própria redenção. E como nós encontramos pessoas aqui encarnadas, né, Célia, que se acham perfeitos. Você veja que o Albano Metelo, ele ainda, com toda a humildade, ele reconhece que ele ainda tem um caminho longo a percorrer. E ele logo no início da fala dele, ele diz que não mereço, amigos, o preito de carinho dessa noite. Então, e aí ele continua, Célia. Aí ele faz uma ligeira pausa, fita-nos paternal e continuou. Aí ele diz assim, mas, porém, a minha personalidade não interessa. Ou seja, ali ele estava para falar de tarefas, de trabalho, de incentivo, de levar aquele grupo o conhecimento que ele tinha com relação a esse amparo a pessoas necessitadas na crosta terrestre.
né, a encarnados na crosta terrestre. A sua personalidade não interessa. Ele, né? E ele continua, mais uma prova aqui de humildade. Ele não quer se promover, ele não quer se colocar, né? E aí ele diz, ó, venho falar-vos de vossos trabalhos. É isso que interessa, né? De vossos trabalhos singelos, nas regiões espirituais ligadas à crosta terrestre. Então, a finalidade dele, Célia, é trazer realmente uma fala sobre esse trabalho, que ele tem um conhecimento vasto, porque ele é considerado, né, um campeão de auxílio. Então, ele quer trazer a experiência dele para aquele grupo que está indo lá fazer essa tarefa de auxílio a necessitados da crosta terrestre. A gente lembra, Nivaldo, que quando da apresentação dele, do instrutor Albano Metelo, André Luiz, ele nos diz que trata-se de um campeão das tarefas de auxílio aos ignorantes e sofredores, da crosta terrestre. Então, e ele continua, Célia, meus irmãos, é necessário apelar para as nossas energias mais recônditas, mais escondidas. As zonas purgatórias multiplicam-se assustadoramente em derredor dos homens encarnados. A distância dos teatros de angústia, vinculados às realizações edificantes de nossa colônia espiritual, preservando valiosas reservas da vida infinita para essa mesma humanidade que se debate no sofrimento e nas trevas. Nem sempre formulamos uma ideia exata da ignorância e da dor que atormentam a mente humana. Quanto aos problemas da morte. Mais uma vez ele... Então, ele sabe que todos aqui, esses grupos, estão indo em socorro a pessoas, a encarnados que vão deixar o corpo físico. Por isso é que ele fala aqui, Célia, nessa condição, né, da ideia exata da ignorância, nem todos, né, formulam uma ideia fixa, exata da ignorância e da dor que atormenta a mente humana quanto aos problemas da morte. Até hoje, e o Emmanuel já tinha dito para nós, né, que nós ainda nesse campo, nesse ponto, ainda temos essa ignorância, essa falta de entendimento, essa mesma nesse processo, essa aflição. Nossos... E aí a gente fica aflito ainda, Célia, quando nós temos um ente querido. Quando a gente pensa na morte. Pensar na morte, ou aqueles que sofrem até por pensar que um dia aquele ente querido vai ter que deixar o corpo físico. E já entram em sofrimento. E ele continua. A felicidade faz que nasçam aqui as fontes inesgotáveis da esperança. Os que se preparam ante aos voos maiores da eternidade trazem os olhos voltados para a esfera superior, na contemplação do ilimitado por vir. E os que se esforçam por merecer a bênção da reencarnação na crosta terrestre fixam as suas aspirações nas fontes do soberano propósito de redenção, organizando-se perante o futuro, ousados nas solicitações de trabalho e arrojados no bom ânimo. Então são os dois aspectos, né? Sofre os que vão renascer, os que vão deixar o corpo físico, mas os que vão renascer na crosta terrestre também fixam as suas aspirações
nas fontes do soberano propósito de redenção. É a esperança de cumprirmos, de evoluirmos, de nos melhorarmos. Porque preparados para essa redenção, todos nós somos. Somos preparados no plano espiritual. No plano espiritual. O que nós almejamos é sempre a evolução. O mais, mas sem esse egoísmo, sem essa ganância, mais no sentido de eu tenho que me melhorar, tenho que me evoluir, né, evoluir. Célia? É nós começarmos, dentro do entendimento, Célia, a evoluirmos. A gente ter esse desprendimento material. Porque o que vai fazer com que a gente tenha comece a trabalhar um pouco mais essa parte espiritual, nós nos desprendermos da materialidade. Olha o que André Luiz, ele nos diz aqui, nesse trechozinho. E aos que se esforçam por merecer a bênção da reencarnação. Por merecer a bênção da reencarnação. Porque é com a reencarnação que nós vamos ter a oportunidade de redenção. E ele fala em bênção, né, Célia? Porque é importante a gente saber, nós que estamos aqui encarnados, que a fila lá em cima está muito grande. Muito grande. Né? Está muito grande, muitos espíritos querendo renascer. E nós estamos aqui, nós tivemos essa oportunidade. Nós tivemos essa dádiva da reencarnação. Então vamos ver se vamos fazer um esforço para merecer, para justificar estarmos aqui encarnados. Esse trecho que André Luiz nos diz, os que se preparam ante os voos maiores da eternidade, os que se preparam ante os voos maiores da eternidade, porque voar para esses lugares maiores todos nós queremos. Agora, podemos? Pode. Temos que estar preparados. Agora, podemos já fazer isso? Não. E esses que André Luiz diz aqui, os que se preparam, que já estão preparados, ante os voos maiores da eternidade, trazem os olhos voltados para a esfera superior. É sempre o avançar, o progresso. É na contemplação do ilimitado porvir. E os que se esforçam, por merecer a bênção da reencarnação na crosta terrestre, fixam as suas aspirações mais fortes no soberano propósito de redenção. Ou seja, o nosso propósito é ressarcir a nossa dívida, de obtermos essa redenção. Muito embora a gente você fala em dívida, né, Célia? Dívida. Muita gente pode se questionar, mas eu não tenho dívida nenhuma, não. Não tenho dívida nenhuma, não. Tenho dívida nenhuma, não. Essa vida, eu só fiz o bem. Mas a gente esquece, nós somos reencarnacionistas, né? Então, já tivemos outras vidas em que essas dívidas significam quando nós desobedecemos às leis divinas, às leis de Deus. E é essa redenção que nós almejamos. E eles continuam aqui, Célia, todos os pormenores da vida nesta cidade falam alto de nossos objetivos de equilíbrio e elevação. Todos os pormenores da vida. Lá naquela cidade, aonde se localiza o Templo da Paz. Continua? Sim, o Templo da Paz. Não longe de nós,
começam a brilhar os raios da alvorada radiante dos mundos melhores, convidando-nos à visão beatífica do universo e à gloriosa união com o divino. Isso o Metelo está falando para eles, né? Mas o orador fez significativo intervalo. André Luiz agora entra, né? O orador fez um significativo intervalo, parecendo escutar vozes e chamamentos de paisagens distantes, e prosseguiu. Sabe, ele deve ter dado aquela parada, né, Célia? E fez assim uma conexão, né, com o alto. E ele continua, prosseguiu. E os nossos irmãos que ainda ignoram a luz. Aí ele faz uma pergunta, né? E os nossos irmãos que ainda ignoram a luz? Porque ele diz lá mais à frente que todos os pormenores da vida naquela cidade falam do alto de nossos objetivos de equilíbrio e elevação. Não longe de nós começam a brilhar os raios da alvorada radiante dos mundos melhores. Aí ele faz aquela pausa e ele começa a se questionar. E aí ele começa a se questionar, né? E os nossos irmãos que ainda ignoram a luz? E aí? E esses? Como Vamos vai, né? lembrar lá na introdução? Subiríamos até Deus num círculo fechado? Ou seja, eu quero resolver o meu problema, o outro que resolva o dele. É isso? Né? Como operar um insulamento egoístico e partir a caminho do Pai amoroso e leal que acende o sol para os santos e os criminosos, para os justos e injustos. São questionamentos que ele se faz. Célia, o Deus, essa causa primária de todas as coisas, né, como está a descrição por Kardec no Livro dos Espíritos, né, ele ama a todos nós. Ele não vai distinguir o justo do injusto, o santo do criminoso. Todos teremos a oportunidade de nos reajustarmos. Então, como partir para... Como subirmos até Deus num círculo fechado e ignorarmos esses necessitados? É um questionamento que ele traz para nós. Lá no início da fala de Metelo, ele diz que as zonas purgatoriais multiplicam-se assustadoramente em derredor dos homens encarnados. E aí ele faz esse questionamento. Eles já estão numa situação em que o sofrimento para eles não existe como para nós. Mas aí eles vão se satisfazer com isso? Eles vão... Sabendo que continuam, que têm irmãos... Sofredores? Olha a preocupação desses grupos que estão lá, Célia, do próprio Metelo que está dando essa palestra para incentivar esses grupos, para que vá dessa crosta terrestre em auxílio aos mais necessitados. É isso que ele está trazendo para nós. Então aí ele diz, olha, Metelo mostrou uma chama de zelo sagrado nos olhos percussientes e exclamou, depois de curta reflexão. E aí ele vai continuar. Você quer ler para nós? Aí Metelo continua. Nós que procuramos a santidade e a justiça, alcançaríamos, acaso, semelhante orientação se outras fossem as circunstâncias que nos regeram até aqui? Construtores de nossos próprios destinos, por delegação natural do Criador, onde permaneceríamos
onde permaneceríamos agora sem os favores da oportunidade e o obséquio da proteção de benfeitores desvelados? Ou seja, eles necessitaram e receberam o auxílio, a orientação, a mão amiga. Todos nós, Célia. E por que negar agora os ao sofredores? outro. Então, Célia, isso volta para nós lá. Todos fomos criados simples e ignorantes. Quem de nós já não passou por dificuldades, Célia? Todos Nós estamos agora aqui fazendo esse estudo desse livro. E o que eu fiz em encarnações passadas? O que eu fiz ainda nessa encarnação? Se hoje Tanto auxílio nós precisamos. Se hoje nós estamos aqui, como que eu posso negar? Quanta ajuda nós já recebemos? Como que eu posso negar? Como que eu posso negar um braço para levantar um irmão caído? Não posso. É isso que ele está nos dizendo, né? Indubitavelmente, os ensejos de elevação felicitam todas as criaturas. Indubitavelmente, os ensejos de elevação felicitam todas as criaturas. Mas não é verdade isso? Todos nós não queremos nos elevarmos, mas muito de nós não sabemos. Temos uma ideia errônea, temos um conhecimento deturpado de como. Então, ele continua, Metelo continua. Indubitavelmente, os ensejos de elevação felicitam todas as criaturas. No entanto, é imprescindível ponderar que a bênção da fonte pode converter-se em venenosa água estagnada se a trancarmos num poço incomunicável. É o que nós fazemos. Com os nossos talentos, com os nossos dons. Com os nossos talentos. Então, ele dá essa referência, a água parada apodrece. Se nós não nos movimentarmos, Célia, se não colocarmos os nossos talentos, as nossas virtudes em prol de nós e dos outros, nós vamos perder. Esse desejo de elevação todos nós temos. Célia, quem tiver oportunidade, né? A parábola dos talentos. A parábola dos talentos. A parábola dos talentos se encaixa exatamente aqui. Esse desejo de elevação, todos nós temos. Agora, nós não podemos, como ele diz aqui, no entanto, é imprescindível ponderar que a bênção da fonte pode converter-se em venenosa água estagnada se a trancarmos num poço incomunicável. Parábola dos talentos. Precisamos obrar, precisamos obreiros da vida eterna. Temos que trabalhar. Vamos trabalhar a vida toda, sempre. Eternamente nós vamos ser trabalhadores. Seja aonde, em que posição estejamos. Continua Metelo. E as dádivas recebidas por nós são inúmeras. E os dons que nos foram distribuídos, imensos. Essas dádivas e esses dons não são negados a nenhum de nós. Mas a gente só olha a dádiva e o dom do outro. Né? A gente não para ver o que nos é concedido, o que nos é proporcionado, o que podemos fazer. É só o outro. O nosso olhar é para o outro. Seria completo
o nosso regozijo, havendo lágrimas atrás dos nossos passos? Outro questionamento dele. Seria completo o nosso regozijo, a nossa satisfação, havendo lágrimas atrás dos nossos passos? É diferente de agora falar, não, pelo amor de Deus, o problema é de fulano. Não, esse egoísmo, esse olhar só para mim não existe. Não existe. Ou não deve existir. Ou não deve existir. Como entoar hinos de hosana à felicidade sobre o coro dos soluços? Como? Vamos parar e vamos pensar. Você está super feliz, nisso. mas você sabe que há pessoas ali que estão soluçando de Como? necessidade. Olha a sensibilidade dele. Como entoar hino de hosana à felicidade sobre o coro de soluços? Seria você ignorar todo o sofrimento que está ao teu lado, à tua parte. Nobilíssimo, todo o impulso de atingir o cume. Todo o nosso trabalho de atingir o cume... De ascensão, nossa, é válido. É válido, é nobre. Entretanto, quando coloca entretanto, portanto, aí a gente pode Mas, contar porém, todavia... Entretanto, que veremos após a ascensão? Se nós só subirmos, sem nos importarmos com o que presenciamos no caminho, que Sim. temos oportunidade de presenciar e vamos fazer questão de não ver, aí Metelo pergunta, entretanto, que veremos após a ascensão? Quando estivermos lá em cima, sozinhos. quando nós olharmos para o caminho, para o que ficou para trás, que veremos? O questionamento do Emmanuel, né, Célia, no prefácio, quando ele diz que como poderíamos admitir, né, irmos aos céus e ignorarmos os nossos irmãos no inferno. E aí ele conclui nesse trecho. Entre os júbilos de alguns, identificaríamos a ruína e a miséria de multidões incalculáveis. Júbilos de alguns. Poucos chegarão. Mas a miséria de multidões. A miséria de multidões incalculáveis. A miséria e a ruína de multidões incalculáveis teria ficado pelo caminho. É isso que Metelo está dizendo. E é assim que nós nos comportamos agora. Infelizmente ainda. André Luiz, ele não escreveu esses livros, esses 13, Célia, 14 isso aqui foi em livros. 1946, né? Nós estamos em 2024. Ele não escreveu esses livros, esses 13, 14 livros, porque ele era um contador de história. Não, isso aqui não é para contar história para gente. Isso é para a gente despertar. Foram 14 livros. 14 livros. Ele veio narrar a situação do mundo espiritual. Como aqui nesse caso de Obreiros da Vida Eterna, o que Metelo está nos dizendo, o que o instrutor Albano Metelo está nos dizendo. E nós nos comportamos exatamente dessa maneira. O nosso pensamento é de ascender. Quem vai ficar para trás, isso aí não tem a ver. Eu quero cuidar da minha ascensão. E não é assim.
E não deve ser assim, não pode ser assim. Assim como eu tenho mãos que me Te puxam, elevam, né? Você tem que esticar. eu também tenho Você tem que fazer essa corrente do bem, né, Célia? De Pois puxar é. quem estiver um pouco abaixo de você. E aí Metelo, aí André Luiz nos diz, nesse momento, envolvido nas vibrações de profundo interesse dos ouvintes, imprimiu novo acento ao verbo luminoso e tornou como indefinível melancolia. Então ele deu uma parada, porque realmente é um assunto, são indagações muito doloridas, e ele continua, Metelo continua. Também eu tive noutro tempo, por isso que nós vamos entender agora Então, por que ele vai se trazer, diz ele vai que ele trazer, não era merecedor. Ele vai trazer um relato da vida dele, né? Ele vai falar o que ele como foi a sua trajetória, né? Também eu tive noutro tempo a obcecação de buscar apressado a montanha. Aquele cume. De subir. O cume que ele vem dizendo que alguns... Ou seja, num determinado momento da vida dele, eu quero me aperfeiçoar, eu quero me melhorar, o pensamento dele era positivo, né, Célia? De ascensão. A luz de cima fascinava-me e rompi todos os laços que me retinham embaixo, encetando dificilmente a jornada. Então, ou seja, não estou me preocupando com ninguém. Eu quero me elevar. Eu quero chegar ao cume. Continua Metelo. A princípio, continua ele narrando a história dele. A princípio, feri-me nos espinhos pontiagudos da senda. Experimentei atrozes desenganos. Consegui, porém, vencer os óbices imediatos e ganhei, jubiloso, pequenina eminência. Ele foi um daqueles que, júbilos de alguns, ele ganhou jubiloso, pequenina eminência. Em me voltando, todavia, espantou-me a visão terrífica do vale. Ele chegou ao cume, aí ele olhou para o vale. Olhou para baixo, né? O sofrimento e a ignorância dominavam em plena treva. Desencarnados e encarnados lutavam uns contra os outros em combates gigantescos, disputando gratificações dos desejos animalizados. A ignorância era total. A miséria era total. O ódio crivava moléstias repugnantes. O egoísmo abafava impulsos nobres. A vaidade operava horrenda cegueira. Cheguei a sentir-me feliz diante da posição que me distanciava de tamanhas angústias. Ou seja, ele chegou ao cume, olhou
toda essa miséria embaixo, encarnados e desencarnados Sim. em luta Mas mesmo feroz. assim, naquele momento, ele se sentiu feliz. De não estar A gente participando daquilo graças ali. a Deus eu estou fora dessa bagunça aí, né? Aí vem aquela palavrinha que a gente, entretanto... Contudo... Aí vem Metelo dizendo, contudo, quanto mais me vangloriava dentro de mim mesmo, embalado na expectativa de atravessar mais altos cumes, eis que certa noite notei que o vale se represava de fulgente luz. Aquele vale aonde ele via esses encarnados e desencarnados lutando um contra os outros em combates gigantescos, disputando gratificações dos sentimentos animalizados. Nivaldo, o nosso horário, muito Célia, lindo. Nosso horário já inspirou. Isso. Nós vamos ter que parar. Nessa narrativa tem programação a seguir. Então, nós retornaremos na próxima semana, dando continuidade, Célia, aqui a narração de Metelo, a narração de Metelo. Falando da boa tarde, quase boa tarde a todos vocês e até a próxima semana, se assim Deus permitir. Graças a Deus. Graças a Deus. A Web Rádio MAP apresentou o programa Estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio. Você está ouvindo a Rádio MAP, a rádio de amor ao próximo.